Em maio, resolvemos fazer uma coisa um pouco diferente aqui no canal. Esse aqui vai ser o mês do Seu Madruga. O Seu Madruga é uma pessoa tão boa gente. Boa gente, aquele minhoca. E o motivo para isso é que a gente simplesmente ama esse personagem e acho que já é motivo suficiente, já basta, né? Você não sabe o que é basta? É a esposa do Basto. E para começar com o pé direito, vamos ver mais alguns momentos onde ele demonstrou uma sabedoria tremenda que somente alguém tão vivido quanto ele poderia ter. Então, pegue o contato de um trapezista de circo tchecoslovaco e vem com a gente. Como eu disse no começo do vídeo, esse aqui vai ser o mês do Seu Madruga, então nós reservamos todas as segunda-feiras para ter um tema aí relacionado ao velho lobo do mar. Que é velho, ninguém pode discutir, mas ser lobo... Bom, vamos começar falando sobre o episódio A Sociedade, para ser mais específico, a parte 2 da história. Eu sempre gosto de dar uma contextualizada e não falar apenas o título do episódio. Então, para você saber do que eu tô falando, é só assistir essa cena aqui. Higiênicos churros da Dona Florinda. Ai, que droga! É ridícula! Pronto, já descobriu, né? Na primeira parte, o Seu Madruga e a Dona Florinda falam bastante sobre a situação delicada que eles estão vivendo, o dinheiro tá curto e coisa do tipo. Mas o que está insinuando? Que eu faça churros e saia vendendo? Não que a senhora faça os churros e que eu os venda. Então eles resolvem fazer uma parceria. A Dona Florinda prepara churros e o Seu Madruga os vende na rua com todo aquele seu dom de persuasão. Mas no momento em que ele nota Chiquinha gritando na porta da Dona Florinda, ele aproveita a situação para dar um puxão de orelha na filha. E aí, solta essa pérola. Foi essa a educação que eu te dei? Foi. Não digo não. Eu não te ensinei a reprimir os seus impulsos. Não te ensinei a controlar os seus momentos de raiva. Não te ensinei a medir o seu caráter. A virtude de bem viver está nos princípios morais. Muito legal essa frase, né? A virtude do bem viver está nos princípios morais. É um ensinamento realmente bem bonito. Bem bonita, bem bonita. Ele associa isso ao fato de ter educado a Chiquinha para conseguir controlar os seus impulsos em momentos de raiva. Então a gente pode concluir que quando você está controlado, tá calmo, tá firme e forte naquilo que você acredita, você tá vivendo bem. E é exatamente aí que mora a virtude. Bem interessante isso, né? Somente alguém muito vivido para ter tamanho conhecimento. O senhor é um homem muito vivido. O senhor é um homem que já sofreu muito e já superou tudo. Superou até a desgraça de ter nascido assim. Naturalmente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Ser Professor é Padecer no Inferno, que é um episódio assim com um nome um tanto quanto agressivo, podemos dizer assim, mas isso só acontece na versão dublada, traduzida para o português. No original, o episódio simplesmente se chama O Exame de Admissão. Muito mais tranquilo. Só por esse título já dá pra gente imaginar que a história se passa dentro da escolinha, mas lá no começo do episódio, antes de chegar na escola, a gente fica sabendo que tal exame de admissão é esse. Você foi reprovado? Mas não fui só eu, o Chaves e a Chiquinha também foram. Você não devia se meter na vida dos outros. Como o Kiko, o Chaves e a Chiquinha vão passar pelo exame, a Dona Florinda manda o seu filho começar a estudar e o Seu Madruga faz o mesmo e logo em seguida ele manda um ensinamento e tanto ao Chaves. Se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que pelo jeito leva um pouco ao pé da letra demais. Mas essa frase, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros, é realmente uma daquelas que a gente deve levar para a vida. É claro que isso não é uma regra, porque afinal de contas, nem todo mundo que é bem sucedido, seja financeiramente ou não, estudou muito e teve uma vida acadêmica, lendo demais. Mas levando em consideração que o seriado sempre teve um apelo muito forte com as crianças, é uma mensagem realmente muito importante para reforçar a importância do estudo. Então, seja você criança ou não, leve sempre esse conselho do Seu Madruga para a sua vida. Ler e estudar é sempre muito importante e realmente é muito bom, assim. Depois que você pega o hábito de sentar e ler e consumir, aprender... Eu sei que quando a gente é criança, tá na escola, pode parecer meio chato, mas vai por mim, depois que você fica adulto é muito bom e de fato é uma coisa que muda a vida. Enquanto vocês tiverem um livro nas mãos, serão gente de bem. Em outras palavras, serão como eu.
E pouco depois, quando o seu Madruga leva a Chiquinha para a escola, ele mostra uma outra forma de se obter sucesso na vida. Deixe meu filho em suas mãos. Não tenha cuidados, dona Florinda. Já vê que o Kiko tá aprovado. Enfim, sabedoria é o que não falta para ele. E outro episódio em que ele mostra todo o seu carisma e conhecimento sobre a vida é no Isto Merece um Prêmio, quando o Kiko e o Chaves fazem uns desenhos e o professor Girafales vai conversar com os garotos. Mas a cena em questão do seu Madruga acontece lá no comecinho do episódio. Ele tá entrando na vila e sem querer acaba tropeçando na dona Florinda. Como de costume, ela já fica toda brava e já sai gritando e brigando com o pobre Madruguinha, mas ele resolve mostrar que é melhor do que isso. Sabe como? Com aquele seu sorriso franco e espontâneo, mais ou menos assim. Sem um centavo no bolso, sempre trago um sorriso franco e espontâneo. Essa é uma frase simples, rapidinha e até mesmo reforçada com uma piada do sorriso exagerado dele, mas faz a gente pensar bastante sobre a importância do dinheiro na questão da felicidade. Que fique claro que eu não estou romantizando nenhum problema social não, até porque ninguém deveria ficar sem um centavo no bolso. Essa é a parte triste e infelizmente a realidade de muitas pessoas no mundo. Porém, em vários episódios, a gente percebe que antes de morar na vila, a dona Florinda era uma pessoa com uma condição financeira muito melhor. E até mesmo boa parte da sua raiva ou mágoa está justamente em ter que conviver com a gentalha. Então, pegando essa cena para comparar o bom humor e até mesmo a educação entre os dois personagens, será que a felicidade realmente está entre ter e não ter dinheiro? Porque ontem, precisamente, eu tinha aqui todo o dinheiro para pagar o seu aluguel, mas eu tive um furo financeiro, que eu peguei o dinheiro e guardei aqui neste bolso, mas ele estava furado e eu perdi todo o dinheiro. É lógico que ter mais do que um centavo no bolso ajuda a gente a passar por várias dificuldades. Mas enfim, fica esse pensamento para que a gente consiga manter um sorriso franco e espontâneo no rosto, independente da realidade que a gente está. Mas obviamente que a gente sempre procure evoluir e torcer para que um dia o mundo seja um lugar mais justo. Agora eu quero trazer um exemplo de ensinamento um pouco diferente, porque não se trata apenas de uma frase, mas de todo um contexto que se forma em volta do seu Madruga. No episódio O Despejo do seu Madruga, o Sr. Barriga se cansa e resolve colocar o Mamá e a sua filha no olho da rua de uma vez por todas. Dever 14 meses de aluguel. 15. Completou hoje. E me bota pra fora em vez de fazer uma festa? A história segue com uma continuação chamada Recordações e a gente vê até mesmo todo mundo ali empacotando as coisas, preparando para a mudança. É bem triste, na verdade. Só que aí a gente acaba descobrindo que o seu Madruga também foi boxeador, lembra? Aliás, deixa eu dar uma pausa rapidinho aqui para falar sobre a palavra-chave de hoje. Na sua opinião, qual é o emprego mais legal de todos que o seu Madruga já arranjou? Tem até vídeo aqui no card com esse tema para você assistir. E assim, se a sua memória não estiver tão boa, vai lá ver, que aí você pode dar uma colada, eu deixo. Enfim, comenta aí que eu quero saber qual é a sua opinião. Mas no final do episódio, o Sr. Barriga diz que viu uma luta do seu Madruga, apostou uma grana e por conta disso conseguiu dinheiro para pagar uma dívida. E aí, olha só o que ele responde. Mas veja bem, hein, porque eu vou avisar uma coisa, o senhor tá muito enganado. Não. Sim. Não. Sim, é que eu perdi essa luta. Só que pouco depois, quando o Sr. Barriga passa pelo professor Girafales, a gente descobre que tudo ali foi meio que uma mentirinha do bem, digamos assim, para deixar o seu Madruga e a Chiquinha morando ali na casa. Efetivamente, eu nunca assisti a uma luta de boxe. Mas então? Professor, se essa gente sair daqui, onde vão viver? Hã? Agora vamos dar uma analisada nesse desfecho. O seu Madruga ia perder a sua casa, não tinha para onde ir com a sua filha, aquele clima todo triste, super pesado. E quando o dono do imóvel fala que vai perdoar todas as suas dívidas, repito, todas as dívidas, ele vai lá e fala a verdade que tinha perdido a luta. Tem maior lição de honestidade do que essa? Mesmo que o seu Madruga em várias oportunidades dá um monte de desculpas para não pagar o aluguel, nesse momento ele realmente ficou bem próximo de perder a sua casa e ainda assim
foi honesto. É claro que no final da história o que chama mais atenção é esse lindo gesto do Sr. Barriga. Porém, a gente tem que ressaltar que a atitude do Seu Madruga também foi muito legal e muito inspiradora. Dá gosto tê-lo como vizinho. Um homem. Só que, como eu acabei de dizer, ele também deu vários dribles no Sr. Barriga para não pagar o aluguel atrasado. Então, no episódio A Venda da Vila de 76, o Zenon mostra que tá meio mal de saúde e resolve vender o cortiço. O coração. Parece que ultimamente não funciona muito bem. Este é o meu último eletrocardiograma. E uma informação rápida que muita gente não sabe. Esse senhor carequinha também já foi o garçom da Dona Florinda e também o senhor defumado. Furtado. Meu nome é Furtado. É sempre bom lembrar essas curiosidades para quem tá chegando agora no canal, né? Mas enfim, voltando pro episódio, logo a gente tem essa cena aqui. E os inquilinos são pontuais no pagamento dos aluguéis? Pontualíssimo. E aí as crianças ouvem os adúlteros conversando sobre a venda da vila, problema de saúde, as reformas e por aí vai. Elas contam que acabaram de ouvir para o Seu Madruga e aí vem o momento de sabedoria do mestre. Eu devo 14 meses de aluguel para o Sr. Barriga? Pois paga pra ele. As dívidas são sagradas. Dizer que as dívidas são sagradas realmente é muito bacana, faz a gente pensar que nós nunca devemos esquecer delas. Porém, ele dá um jeito de deturpar um pouco esse ensinamento na hora de concluir o seu raciocínio. Eu sempre continuarei devendo ao Sr. Barriga. O senhor fica devendo ao carequinha. Dever a um senhor a quem eu nem conheço. Novo dono, aluguel novo. Ou seja, ele usa uma frase realmente valiosa e bem importante para dar um jeito de se sair bem e não pagar o aluguel. Bom, tirando a parte ética desse raciocínio, não dá para negar que o momento foi de muita inteligência. Pois é. Agora, por que não falar sobre o conhecimento que o Seu Madruga tem sobre o amor? No episódio A Briga dos Pombinhos, o professor Girafales e a Dona Florinda acabam discutindo e se separando. É claro que isso acontece somente ali na história, no final mesmo do episódio já tá tudo bem, mas faz um exercício rápido. Como seria o seriado sem esse casalzão? É meio bizarro pensar na Dona Florinda como uma personagem aleatória, o professor Girafales sendo somente o professor. Não sei, eu acho que seria bem estranho. Enfim, seja como for, o tobogã de salto alto acaba apelando ao Seu Madruga para que ele dê umas dicas e o ajude a reconquistar a valentona do 14. Seu Madruga. O que eu faço, Seu Madruga? O que eu faço? O senhor é um homem muito vivido. Ajude-me, sim. E não é só isso. Tem uma coisinha extra para ajudar nesse incentivo. Se o senhor me ajudar, eu serei muito generoso. Olha, eu tenho aqui no bolso 100 mangos. 100 mangos? Olha, professor, eu por 100 mangos sou capaz até de ser a madrinha do casamento. Kiko e o Chaves acabam atrapalhando sem a bola quadrada. Eles não querem que os dois retomem o relacionamento. Como o Seu Madruga tem um grande interesse em fazer isso dar certo e ganhar o seu dinheiro, ele acaba dando uma bronca no Kiko e no Chaves. Mas é uma bronca com classe. E vocês o que fazem? Querem separar dois corações que batem ao mesmo tempo quando estão juntos. Mas o que vocês não sabem é que para o amor não há barreiras. Todas se rompem. Mas olha só quem estava ouvindo toda essa conversa do lado de fora da casa dele. E vocês o que fazem? O quê? Vocês vão agora querer impedir que duas almas gêmeas, que tanto se desejam, fiquem juntas. A bruxa achando que o Seu Madruga estava falando dela, maravilhosa. Mas a frase, para o amor não há barreiras, todas se rompem, é realmente muito bonita e é mais uma daquelas que a gente deve levar para a vida. Mas assim, apenas um conselho, saiba a hora também de parar, a hora que você sabe que não vai dar certo. Isso não é desculpa para você ficar quebrando a cara por aí, né? E eu sei que tem vários ensinamentos que eu não falei ainda, então se você lembra de algum outro momento épico, de muita inteligência do Seu Madruga, manda nos comentários que, como sempre, a gente lê tudo. Gostou dessa série? Quer ver uma parte 3? Comenta aí também. Tem outra sugestão de tema? Já sabe, comenta aí também. E se você não deixou o seu like e não se inscreveu no canal lá no comecinho do vídeo, não tem problema, chegou o momento. Só que assim, não espera mais porque você tá vendo, né? O vídeo tá acabando. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e se quiser fazer parte do nosso clube de membros, saiba que será muito, muito, muito bem-vindo. E você vai ser tão bem-vindo quanto
quando seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. A nossa humilde vizinhança tá no Instagram e tá no Twitter. Por lá você fica sabendo de todas as novidades do universo do Chespirito, do Vila do Chaves e aproveita para dar várias risadas, que a gente sempre posta uns memes, umas coisas engraçadas. Você não vai se arrepender. E você também pode continuar assistindo os vídeos do Vila do Chaves. Não tem motivo para sair do nosso canal, hein? Quer clicar no primeiro? Pode clicar. Quer clicar nesse segundo? Que deve estar mais ou menos aqui, aqui, aqui. Se você ficou até agora, eu tenho certeza que você é muito fã dos seriados, assim como nós. Então é isso, a gente se vê na quinta-feira, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.